Eu disse, gente do céu. Então, eu fui tendo confirmações do que aconteceu, Sim, sabe, sim. Rosiane? Porque até, como eu falei para você, até eu achava que eu estava ficando louca. Mas aí, no decorrer do tempo, após sair do hospital, as coisas que aconteciam comigo, eu nem precisava falar para a pessoa vinha e falava, e eu dizia, gente do céu, como é que pode? Aí eu falava assim, eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei, nem eu acreditava que era uma experiência de quase morte, não conseguia entender isso, eu não tinha conhecimento disso, né? Quando eu consegui voltar, quando essa pessoa, que no caso era minha amiga, ela conseguiu me ajudar a voltar, né? A partir daí eu comecei a ver meu corpo. Às vezes eu via de cima do teto, tinha aquela visão para baixo, às vezes eu tinha aquela visão assim planar e eu via meus pés muito que assim para cima, e Sim. às vezes eu via meus pés assim para baixo e eu não conseguia entender por que meus pés estavam para baixo. Quando eu acordei, aí foi que minha mãe falou: olha, você ficou a maior parte do tempo emborcada, porque eles te pronaram para você respirar. E aí foi aí que foi mais uma confirmação, porque lá dentro, quando os médicos entravam, que começavam a manusear meu corpo, eu entrava em desespero, porque eu via eles faziam comigo igual uma tapioca, assim, ó, para um lado para o outro. E eu dizia, gente, vocês vão me matar, eu tô aqui, eu queria que eles me ouvissem, eu via o que eles faziam, mas eles não sabiam que eu estava vendo, eu ouvia quando as enfermeiras vinham me fazer o banho de leito, né, que tem que vir, e aí eu estava com sonda, eu estava com fraldas, e eu cheguei a ver alguns flashes de elas me limpando, passando uns óleozinhos, e depois eu fiquei sem entender para que era aquilo. Naquela hora eu não conseguia, mas depois tudo fazia sentido, era para evitar as escares. E Sim. eu via tudo, eu vi o que eles faziam, eu vi o que eles conversavam. Eu falei para alguns médicos, só que quando eu começava a falar, lá dentro do hospital, que eu começava a falar, eles me dopavam, entre aspas, né? Traziam calmantes, me botavam para dormir, porque logo no início eu fiquei um pouco agitada. Eu, 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 eu acordei, eles disseram que eu estava desorientada, né? Essa foi a palavra que eles usaram. Mas é porque eu acordei com muita informação na minha cabeça, depois de 7 dias entubada, depois de parada respiratória, meu pulmão, ele ficou com mais de 90% comprometido. Eu tive falência pulmonar. A minha mãe, no terceiro dia que eu estava entubada, ela recebeu uma ligação do hospital e falaram para ela assim: olha, a sua filha ela acabou de ter falência pulmonar. E aí minha mãe não entende bem esses termos técnicos. Minha mãe perguntou, mas o que é isso? Aí eles falaram para ela, olha, ela teve a morte do pulmão. E o ser humano, existe 3 órgãos que não podem morrer de jeito nenhum, que é o coração, o cérebro e o pulmão. Se um desses 3 parar, adeus. Os outros órgãos a gente consegue substituir. O organismo funciona, tem 2 rins, mas funciona só com um. Sim. Tem. Aí foi explicar para ela, né? E aí minha mãe falou assim: então você está falando que minha filha morreu? Aí ele disse: não, eu estou falando que o pulmão dela praticamente morreu. Agora ela está respirando apenas pelo ventilador mecânico. Se a gente tirar da tomada, ela não vai sobreviver, infelizmente. E aí minha mãe disse: qual é a chance dela? Aí ele disse 1%. Eu me via, o meu corpo espiritual, eu me via mais
do que o meu corpo mesmo lá. O meu corpo mesmo, eu via o corpo físico, eu via em pedaços, eu via por partes. Às vezes eu via só esse trechinho aqui da boca, que era onde estava o tubo. Às vezes eu via só da barriga para baixo, às vezes eu só via os pés. Não conseguia enxergar o corpo inteiro, o corpo Todo. físico. Agora, o meu corpo espiritual, eu via, assim, completamente perfeitinho, do mesmo jeito que eu estou aqui vendo agora. Assim, eu via tudo, eu via exatamente o que está aqui, o cabelo do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Era como se eu tivesse do jeito que eu estou aqui andando, por aí. E assim, como eu disse no início, né? No começo eu tinha medo de falar, hoje eu sinto a necessidade de falar. Eu sinto a necessidade de passar para as pessoas o que eu passei, que elas acreditem ou não, mas eu sinto que quando eu falo, eu estou cumprindo o meu dever, sabe? Eu estou cumprindo, é como se fosse minha parcela de volta a Deus, para que as pessoas entendam que Deus é soberano. Deus, olha, minha gente, Deus é tão magnífico, Deus é tão perfeito, eu não vejo nenhum defeito nele, é zero defeito.